É uma bênção, né? Podermos ter uma programação especialmente feita para eles, e as crianças podem assim também louvar e ouvir uma história, ouvir uma lição apropriada para a idade deles. Louvamos a Deus por isso, amados. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 19, lá no Antigo Testamento. Vamos fazer uma boa leitura da palavra de Deus hoje. Uma extensa leitura. Quem for encontrando, por favor, e puder também, né? Fica em pé, vamos fazer essa leitura. Vamos fazer uma leitura reflexiva, uma leitura que nós vamos lendo, já querendo entender, tirando já lições também para nossas vidas. E nós vamos tratar desse personagem, Anum, o Amonita. Vamos tirar algumas lições da vida desse personagem que a Bíblia registra nesse capítulo, e com certeza para que tanto Israel como a igreja do Senhor pudesse tirar lições da vida de Anum. Nós estamos cortando um pouco Colossenses, nós cortamos na semana passada por causa do Dia dos Pais, e demos uma paradinha de alguns assuntos mais corriqueiros, que agora vão tratar sobre relacionamentos, e depois vamos voltar para Colossenses, vamos fazer todo o livro, se assim Deus nos permitir. Então, o livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 19, vamos ler o capítulo todo, até o início do capítulo 20, e vamos prestar atenção nesse personagem chamado Anum, e também o seu povo, os filhos de Amon, ou os Amonitas. Vê o que Deus tem para nos ensinar aqui nesta noite. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu depois disto, que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: Pensas, porventura, que foi para honrar teu pai e aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Por isso Anum tomou os servos de Davi, trágico isso, raspou-os e cortou-lhe as vestes no meio, até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: Deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e o seu povo, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele, pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios, e o resto do povo entregou nas mãos de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon, e disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te
e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Moabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para as batalhas, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio, e Sofaque, capitão dos exércitos de Adar-Ezer, marchava diante deles. Do que, avisado Davi, ajuntou todo Israel, e passou o Jordão e foi ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel. E feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé, e Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adar-Ezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Ainda no capítulo 20 diz assim: aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá, que era a cidade dos amonitas, e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com serra, e com talhadeiras de ferro, e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Vamos orar? Pai querido, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra. Nós damos graças porque nossa igreja, nós temos a alegria, o prazer e o interesse de ler a tua palavra. Isso é um reflexo do que também nosso povo lê, estuda a tua palavra. E pedimos a tua bênção para que nós possamos agora meditar nela, tirar lições para nossas vidas, e isso forme princípios seguros, princípios sólidos, princípios inesquecíveis para a nossa própria caminhada. Pedimos a tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Nós estamos estudando a nossa escola bíblica dominical, o livro de Gênesis, chegamos nos capítulos 28, semana passada, e nessa semana, capítulo 29, hoje de manhã, estudamos o capítulo 29, e nós vimos problemas de relacionamentos, né, na vida de Isaac, a Jacó e Esaú, e nós estamos vendo agora problemas também de relacionamento com Jacó, e agora lá na terra de Harã, com Labão, né, mal entendidos, enganos. Isso provoca reações, problemas, sérias coisas. Uma das coisas que aflige a igreja do Senhor Jesus Cristo, e aflige você diretamente, não é somente o pecado, não é somente a tentação lá fora, não somente os problemas lá fora, mas uma coisa que afeta às vezes a nossa vida, são os nossos próprios problemas. Há nossos relacionamentos, né? Numa guerra é comum se falar do chamado do fogo amigo, quando aliados estão em uma campanha militar e, sem querer, por falta de estratégia, por falta de planejamento, por falta de ação, a própria artilharia de um aliado atinge o seu próprio povo, o próprio aliado. Então, o fogo amigo aconteceu na Guerra das Malvinas, quando a Argentina lutou contra a Inglaterra lutou contra a Argentina, e houve alguns casos disso, né, de mal entendidos, navios que foram afundados por causa dessa confusão de não identificar de onde é que estava vindo os ataques. E eu creio que nossa carne
estraga muito nossos relacionamentos e também o diabo usa muito. Por isso é que eu acho que essas lições de Anum, o amonita, são muito importantes para a nossa reflexão, para nós aprendermos, tirarmos lições, ficarmos muito atentos nos nossos relacionamentos, na nossa vida, na nossa comunhão. Olha, nós cantamos tantos hinos de comunhão, não foi? Rinematov Romanai, como é bom, como é agradável, né? Shevetaringamiá, viver unidos, viver em unidade, viver em paz, os irmãos. Cantamos o alto preço. Eu sei que foi pago um alto preço para que nós possamos estar juntos, lutando lado a lado nas batalhas. Então, Deus tem providenciado os recursos, os meios, para que a nossa caminhada não seja apenas pela fé, apenas pela nossa obrigação, pela nossa responsabilidade, mas que a nossa caminhada seja também uma caminhada juntos, de compreensão, de paz, de podermos viver juntos. Então, vamos tirar algumas lições que nos ajudarão, creio muito, nos nossos relacionamentos como corpo de Cristo, como membros desse corpo. O que nós encontramos aí no capítulo 19, nos versículos 1 e 2, é que Davi, né, teve uma boa intenção. Anum foi alvo de uma boa intenção da parte de Davi. Diz que o seu pai, ele era amonita, o pai dele, Naás, morreu, e Davi era amigo de Naás, e havia eles eram aliados nisto, e a Bíblia diz aqui, então aconteceu depois disto, que Naás, rei dos filhos de Amon, ele morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi, usarei de benevolência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seus pais, e foram mensageiros de Davi para promover a paz, para continuar a paz entre o povo de Israel e o povo dos amonitas. Ele foi alvo de uma boa intenção, de consolar, de confortar, de continuar uma aliança entre aqueles dois povos, de continuarem unidos, de continuarem um cooperando com o outro, aliados até contra outros inimigos. E era normal isso, porque os amonitas são primos dos judeus. Vocês sabem que os amonitas, a origem deles, quando Ló escapou de Sodoma e Gomorra, as duas filhas de Ló tiveram filhos, está em Gênesis capítulo 19, 37 e 38. Então diz que as duas filhas de Ló geraram dois povos, os moabitas e os amonitas. Então, como eram filhas de Ló, Ló era sobrinho de Abraão, então gerou povo, aquelas duas moças, né, aquelas duas filhas de Ló, geraram dois povos que eram primos também do povo de Israel. Não era um povo estranho, não era um povo totalmente distante, eles tinham uma afinidade, eram semitas também, e estavam muito próximos, né, da própria raça, da própria etnia judaica. Então, nada anormal, nada estranho de terem Davi, de terem uma aliança com os amonitas, e quando o rei dos amonitas morreu, Davi quer agora continuar essa aliança, quer continuar em paz, e manda mensageiros para consolar, para participarem do enterro, para participarem do sepultamento, para participarem daquelas solenidades do rei Naás, que havia morrido. Boa intenção. Davi foi bem intencionado, né? Aconteceu que Anum e seus conselheiros tiveram uma impressão errada. Olha o que diz em nosso versículo 3. Eles pensaram mal de Davi e das suas intenções. Disseram então os príncipes dos filhos de Amon, disseram a Anum, pensas que porventura foi para honrar teu pai, aos teus olhos que Davi mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti para ver, para espionar, para planejar alguma coisa ruim? Olha, eles tiveram uma impressão errada.
uma atitude boa, uma atitude correta, uma atitude louvável, e é interpretado isso como uma coisa, como uma armadilha, como um golpe. Impressões erradas prejudicam relacionamentos. Quem se liga, quem se fica muito envolvido em determinar seus pensamentos através de impressões que teve, vai ter muitos problemas na sua vida, porque as impressões enganam. Em 1985, foi o meu primeiro pastorado. Eu estava no penúltimo ano do seminário, 33 anos. Né? Parece que foi ontem. E eu assumi uma igreja, a Igreja Batista Regular da Paz. Era meu penúltimo ano, meu filho ia completar um ano, tinha poucos meses, meu filho, e eu precisava também de dinheiro. E então, mesmo no seminário, mesmo estudando, mesmo com o filho recém-nascido, mesmo com todas as responsabilidades, eu assumi um pastorado. A Igreja Batista Regular da Paz me convidou e eu assumi, porque também necessitava daquela ajuda também. E eu comecei a pregar na Igreja Batista da Paz, né? E comecei a me esforçar. Eu tinha seminário, eu tinha o Átila pequeno, sabe como dá trabalho, criança recém-nascida, os primeiros 6 meses, primeiro ano até, e era muito difícil conciliar tudo aquilo, e ainda tinha a igreja para pregar a escola dominical, dar aula, pregar à noite. A igreja começou uma reforma também, tive que me envolver com reforma, e foi um ano de 85, um ano super cheio, mas eu estava muito empolgado, comecei a pregar, mas entrou um espinho na carne desse tamanho. Eu pregava todo domingo, eu me esforçava, fazia o máximo para poder esboçar, para explicar o texto, entrava no texto de coração, muitas vezes eu chorava diante daquelas exposições, mas tinha o Zé. O Zé era um filho do diácono da igreja, e a esposa dele era zeladora. E o Zé ficava assim como está o Claudinho. E quando eu pregava, ele começava a rir. E ele ficava só... E eu, às vezes, eu contava coisa engraçada, mas eu contava coisa que eu chorava. E quando eu olhava para o Zé rindo, eu odiava o Zé. Eu odiava o Zé. Quando eu estava preparando a mensagem, eu me lembrava como eu ia pregar, quando eu só via o Zé rindo para mim. Eu orava para que o Zé não fosse, mas o Zé não faltava um culto. O Zé era cínico. Ficava rindo o tempo todo para a minha cara, e eu pregando. E eu não aguentava mais, era um espinho na carne, e às vezes até eu forçava mesmo, quando eu chegava num ponto mais dramático, e as pessoas começavam a sentir, choravam também, e quando eu olhava para o Zé rindo para mim. Eu estava a ponto de abandonar o ministério no primeiro ano. Deus não tirava o Zé, e eu não aguentava mais o Zé. Era terrível, irmão, não estou exagerando, não. Eu ficava preparando a mensagem, como todo pregador sabe disso, professor de escola dominical, você está imaginando como é que as pessoas vão reagir, e a cara que eu via era a cara cínica do Zé, olhando para mim e achando graça o tempo todo. Um dia terminou o culto, eu arrasado com aquele cinismo, com aquele riso do Zé. A mãe dele chegou para mim e disse: pastor, eu quero falar com o senhor. Eu disse: pois não. Zé, pastor, o senhor é uma bênção. Você sabe do Zé? Olha, se eu não sei quem é o Zé. Olha, se eu não sei quem é o Zé. Está me matando, Zé? Ela disse: pastor, o Zé é meu filho. Ele não vinha à igreja. Depois que o senhor começou a pregar, ele não falta um culto. Sei. Você não sabe quantas vezes eu orei para ele não vir? Ele disse: pastor, o Zé é surdo.
E pastor, ele diz que o senhor pronuncia tão bem as palavras que ele está entendendo a mensagem. Pastor, a alegria dele de poder ouvir a mensagem, José vai estar se convertendo, vai entregar sua vida a Jesus. Oh, meu Deus, quase eu mato o Zé. Depois o Zé fez a decisão, batizei o Zé. Ele podia rir à vontade. E depois, amados, casei o Zé com a moça da igreja. Fiz o casamento dele, né? E quando eu vou ainda a Juazeiro, eu vejo ainda a família do Zé. Mas eu quase acabo com a minha vida por causa da impressão que eu tive errada do Zé. Para mim era cínico. Para mim, impressão era gozando, era fazendo hora com a minha cara. Mas, na verdade, ele estava alegre de, pela primeira vez, estar podendo entender uma mensagem, entender uma pregação. Então, amados, a Anum teve uma impressão errada de Davi. E o que aconteceu? Por causa dessa impressão errada, Anum toma uma decisão baseada nessa impressão errada. Olha, toda impressão gera uma precipitação. Aí reside esse grave perigo. Porque quando nós tomamos decisões, começamos a fomentar nossos pensamentos, nossos corações na base de uma impressão, nós abandonamos a verdade, o diálogo e a sinceridade que não são mais buscados, e nós ficamos tão impressionados que partimos para a desconfiança e não de confiar em Deus e nas pessoas que possivelmente elas estivessem até bem intencionadas. Vamos lá ao versículo 4. Por isso Anum tomou os servos de Davi. Israel, né, naquele tempo, e hoje em dia nem tanto, somente os mais ortodoxos, a barba é sinal de respeito. Eles têm toda uma forma de lidar com a barba, né? Os soldados de Israel tinham barbas, os reis de Davi também. Por isso Anum tomou os servos de Davi e diz que ele raspou as barbas deles e eles cortou as vestes deles para que ficassem numa posição no sentido de imoral, de vergonha, e depois despediu, jogou eles para voltarem para Israel. Numa impressão errada, toma decisões erradas, fomenta rancor, fica impressionado negativamente e começa então a reagir desfavoravelmente. Eu fiz isso com o Zé. Sinceramente, eu pedi a Deus que não levasse o Zé para a igreja, né? Era eu ou o Zé. Mas quantas vezes, amados, a gente não passa por esses momentos? Alguém olha para a gente de um jeito, a gente já tem a impressão, alguém passa e não fala com a gente pensa que a pessoa está com raiva, não entende que às vezes as pessoas estão olhando para o outro lado, as pessoas estão distraídas mesmo, e por causa dessas impressões nós vamos nos separando, vamos colocando barreiras, vamos criando obstáculos, e daqui a pouco no nosso coração há inimizade, há rancor, às vezes mágoa, quando tudo partiu de uma impressão errada que não foi resolvida, que não foi tratada. Nós dizemos aí, a partir dos versículos 5 e 6, que Anum, confiando em suas impressões, tornou-se orgulhoso demais para reconhecer seu erro e tentou consertar com outro erro. O que foi que ele fez? Despediu os servos de Davi, mandou de volta, sabia agora que Davi ia ficar irado, o rei Davi, era o rei Davi, ele estava agora no controle de Israel, Israel estava agora no auge, no ápice do seu poder, ele teve medo disso, e quando ele viu que ia haver uma guerra com um povo forte, um povo bem treinado, um exército bem treinado, como era o exército do rei Davi, era para ele ter buscado paz.
Ele viu, mas o que foi que ele fez? Meu exército é pequeno para lutar contra esse rei. Se era pequeno, por que ia começar uma guerra com eles? Aí vai agora gastar o dinheiro do seu povo para contratar exércitos mercenários da Síria e até da Babilônia, da Mesopotâmia. Exércitos mercenários, exércitos comprados. E você já assistiu algum filme de mercenário, de exército mercenário? Ninguém pode confiar no exército mercenário. Eles são pagos para lutar. E quando a coisa não está bem, eles correm. Eles não têm convicção, eles fazem aquilo pelo dinheiro e pronto. E ele, então, confiado nessas impressões, ele toma decisão errada, e uma decisão errada levou a outra decisão errada. Olha o que diz aí o versículos 5 e 6, olha o que diz, olha a descrição da Bíblia. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los. Davi foi muito amigo dos seus soldados, dos seus mensageiros. Não, vocês vão passar essa vergonha de chegarem aqui com a barba raspada, com a roupa indecente. Davi deixou eles lá em Jericó, deixou a barba deles crescer, vestiu a eles decentemente, e depois é que trouxe eles para Jerusalém. Davi foi cordato, Davi foi sensato diante daquela situação. E eles estavam sobremaneira envergonhados. Ainda no versículo 5 diz: disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltai. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou a Anum os filhos de Amon 1.000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia, a região da Babilônia, que depois vai ser uma nação que vai destruir toda aquela terra. E da Síria, de Maaca e de Zobá, e alugaram para si 32.000 carros, alugaram. E eles vieram e se acamparam diante de Medebe, e também os filhos de Amon se ajuntaram nas suas cidades e vieram para a guerra. A impressão errada levou a uma atitude errada, e quando percebe a besteira que fez, ao invés de consertar, ao invés de reconsiderar, ele vai tomar outra atitude errada. Vai agora envidar esforços para uma guerra contra um povo que ele sabia que era mais poderoso do que ele. Vai agora contratar exércitos mercenários, vai agora pagar alto preço para uma guerra, para tirar dinheiro. Tem que tirar dinheiro do povo, tem que arrancar dinheiro de impostos, tem que arrancar dinheiro da sua economia. Para quê? Por causa de uma impressão, por falta de uma humildade para consertar as coisas. Falamos aqui, escrevemos aí, né? Em vez de reconhecer a besteira que fez, Anum se prepara para a guerra. A Bíblia fala isso, né? Um abismo chama outro abismo. Quando nós estamos no abismo, se nós não consertarmos, não quisermos subir, se continuarmos teimando, se continuarmos empedernidos, com a cerviz, né, endurecida, a Bíblia diz, né, aquele que é muitas vezes repreendido, exortado e permanece então rebelde, será quebrantado, será quebrado sem que haja cura. Estava acontecendo exatamente isso com Anum. Olha o que a Bíblia, Deus na sua sabedoria, nos ensina até a viver, nos ensina até nossos relacionamentos. Nos ajuda tanto isso para nós compreendermos nossos filhos, filhos compreenderem seus pais, marido não ter má impressão da esposa, esposa não ficar com má impressões, filhos não ter impressões que o pai estão os perseguindo, que os pais estão pisando, colando. Então, más impressões têm que ser resolvidas com diálogos. Vamos resolver, vamos esclarecer as coisas. Às vezes foi mal entendido, às vezes foi impressão errada. Quando nós vamos para uma região mais fria, né,
É muito comum, né, as pessoas que têm bom senso, primeiro nos cursos universitários, dizerem isso. Olha, não fica impressão muito ruim dos nordestinos. Nordestino, por causa do sol quente, eles têm a mania de franzir, né, esse sobrecenho, né? Por causa do sol. Então, muitas vezes, assim nós reagimos às situações. E as pessoas pensam que porque nós fechamos a cara assim, nós estamos com raiva das pessoas. E às vezes não, é só o nosso jeito de ser. Vamos ter mais paciência, vamos ter mais discernimento nos nossos relacionamentos. Versículo 7, que nós acabamos de ler. Anum, por confiar em suas impressões, ele coloca agora no maior abismo. Deduções erradas são fontes de prejuízos espirituais enormes. No caso dele, foi prejuízo financeiro. Mas se você não resolver, se você não tiver, como a Bíblia fala, se o seu irmão pecar contra ti, ou então você achou que ele pecou contra você. Se você quiser falar com alguém sobre isso, fale com Deus. Mas a segunda pessoa que você tem que falar é com a própria pessoa. Não adianta você ir falar para uma terceira pessoa. Fale com a pessoa. Talvez ela tenha realmente feito alguma coisa má com você, e se for seu irmão em Cristo, ele tem seu coração. Ele também tem o mesmo coração que você tem, ele tem o mesmo espírito que você tem. É hora de haver um perdão, é hora de haver restauração, é hora de haver um conserto nos relacionamentos. É muito sábio quando a Bíblia diz que quando o irmão pecar contra você, quem deve buscar a primeira busca, a primeira reação, a primeira direção, não é de quem pecou, é daquele que foi alvo do pecado. Sabe por quê? Porque se você foi ferido, você sente. Muitas vezes quem bate não sente. E às vezes quem fere não sente. Sempre eu ajudo aqui os casais quando dizem, pastor, ele gritou comigo. Aí o marido diz, não gritei não. Eu disse, quem foi que ouviu? Foi você ou foi ela? Foi ela, então respeite. Se a feriu, então você pede perdão. A Bíblia diz que é aquele, se teu irmão pecar contra ti, você foi a vítima, vai você até a pessoa. Primeira coisa é esclarecer. Talvez, se não for o caso de esclarecer, talvez foi um mal entendido, foi uma impressão errada, foi uma dedução errada, mas também pode ter sido realmente a pessoa pecou contra você. E quando você vai confrontá-la, ela deve perceber o seu erro. Ela deve dizer, sim, eu fiz errado. Né? Talvez não foi minha intenção, mas eu fiz errado, me perdoe. Vamos consertar isso. Né? Me perdoe, vamos viver novamente. Mas se nós fizermos como Anum, mantemos as impressões erradas, amargurarmos o nosso coração, vamos espalhando amarguras, porque vamos contando para outras pessoas, prejuízos vai ficando cada vez maiores, e daqui a pouco temos pessoas não se dando bem dentro do corpo de Cristo. Dentro do corpo de Cristo nós devemos preservar pela unidade. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Quando celebramos a ceia, e no próximo domingo pela manhã, vamos celebrar a ceia do Senhor, é o momento que nós celebramos a nossa comunhão com o Senhor, com Deus, e a nossa comunhão com os irmãos. Celebramos a nossa comunhão. Não é que nós desfazemos ou ignoramos, mas que nós celebramos a nossa comunhão. Por isso, relacionamentos têm que ser colocados em dia, a não ser que nós tenhamos o atrevimento de celebrar a ceia do Senhor de forma indigna. E nós não queremos ser réu da celebração da ceia do Senhor. Mas eu fico impressionado com esse versículo 7. Anum, por confiar em suas impressões, ele vai ter mais prejuízo, vai provocar
piores coisas, vai afundar em abismos. Parece que a gente já quer dizer, não sai dessa, não. Já fez errado, preparou-se para a guerra errado, agora vai contratar exércitos mercenários. Não sai dessa, meu irmão, enquanto você pode disso. E muitas vezes Deus está falando a mesma coisa com a gente, nós somos o Anu aqui. Talvez Deus esteja dizendo, olha, você está com um problema de relacionamento, mantendo relacionamentos frios, esquisitos, estranhos, talvez até já falando mal das pessoas, e Deus disse, não chama outro abismo, conserta isso. O triste, amados, é que a má impressão não resolvida, como nós vamos ter agora no capítulo 19, versículo 15 em diante, a má impressão que gerou atitudes erradas, que depois gerou mais reações erradas, que foi agora criando uma bola de neve. Sabe o que ocasionou? A destruição do seu povo, a destruição dos amonitas. Muito triste isso, não é? Vamos ler, vamos dar uma olhadinha nisso. A gente leu, mas vamos dar uma olhadinha. Antes do versículo 15, para nós ganharmos tempo nesse texto, né? Vendo, pois, os filhos de Amon, que os sírios, né, soldados mercenários, quando viram que estavam perdendo, foi o que fizeram? Fugiram, iam morrer pelos amonitas? Nunca. Também eles fugiram diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém, e vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E vem mais então, né? E Sofaque, capitão do exército de Adarezé, marchava diante deles, do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel, um exército bem treinado, exército que poderia ser convocado, poderia dar uma nova ajuda, e diz que ele passou o Jordão e foi ter com eles e ordenou contra eles a batalha, e tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra eles, porém os sírios fugiram diante de Israel. Ou seja, as vanguardas, os exércitos que eram para proteger, para ir à frente dos amonitas, foram desbaratados. E olha, diz, e dos sírios, os homens de 7.000 carros e 40.000 homens de pé. Que prejuízo, que morte, que tanta morte. E Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Adarezé, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e os serviram, e os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Os exércitos contratados foram derrotados, agora os amonitas estavam sozinhos. E agora era a hora de Israel atacar Rabá, a capital dos amonitas. Olha, e aconteceu que no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Joabe levou o exército e destruiu a terra dos filhos de Amon, e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. E aqueles que sobreviveram dessa guerra, dos que ainda escaparam dessa guerra, que não foram mortos nessa guerra, diz a Bíblia, que também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com serra e com talhadeiras de ferro e com machado. E assim fez Davi com todas as cidades do filho de Amon. Então voltou Davi com todo o seu povo para Jerusalém. Os sobreviventes dessa guerra desnecessária se tornaram escravos do povo de Israel. Foram agora trabalhar nas pedreiras, foram trabalhar agora nas obras, por causa de uma precipitação, de uma má impressão. E tudo isso, amados, se você pegar aí o capítulo 20, de 1 a 3, quando vê a destruição dos amonitas,
Tudo começou com uma coisa tão pequena. Jesus olhou, ouviu seus ensinos e não quiseram, tiveram a impressão errada. Chamaram ele, enquanto ele estava junto com os pecadores, de ser até comilão, de ser beberrão. Tudo impressões erradas, porque não quiseram ouvi-lo, não quiseram ajeitar a sua situação. Muitas pessoas talvez vir uma igreja como a nossa aqui, ouvir a mensagem e ficou a impressão errada. O pastor está pregando, o pastor está falando, porque ele quer que eu venha para a igreja dele. Impressão errada. Nós queremos que você vá até Jesus. Queremos que você seja salvo pelo sangue de Jesus. Não pregamos para você vir para a nossa igreja. Estamos muito bem sem você. Então, nós pregamos para a sua salvação. Pregamos, anunciamos a palavra para que você compreenda o seu pecado e você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas queremos voltar para esse assunto de relacionamentos e faço 3 perguntas aqui, mais ou menos essas. Você tem pensado coisas acerca de pessoas por causa das suas impressões? Cuidado com isso. Conserte, esclareça, vá diretamente com a pessoa. Cuidado. A Bíblia chama de ter impressões lá e gerar pecado, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Olha, aconteceu com a Nua e com o seu povo. O salário do pecado foi a morte. Se mantivermos o nosso orgulho para não estreitar, para não afunilar, para não chegarmos na intimidade de bons relacionamentos, esse pecado pode acabar nossa vitalidade espiritual, pode acabar até com a gente. A Bíblia chama esse pecado, de vários nomes, de ter impressões erradas, de ter essa coisa de que nós às vezes medimos as pessoas por nós mesmos, e às vezes nós estamos com o coração tão cheio de coisas erradas que nós pensamos que as pessoas também sempre estão tratando com a gente, sempre estão falando com a gente do mesmo jeito que está em nosso coração. Se você falar com um ladrão, ele pensa que você está querendo roubar, sabe por quê? Porque ele é ladrão. E quando ele fala com as pessoas, ele quer roubar. Então ele quer tratar você, trata você como ele é. Então a gente toma muito cuidado, porque às vezes nós estamos retratando, considerando as pessoas, e não é pelas pessoas, é porque nosso coração está ruim. 1 Timóteo, capítulo 6, vamos lá para o Novo Testamento. 1 Timóteo, capítulo 6, as epístolas pastorais são fontes de grandes
preciosos ensinamentos práticos. Diz assim, 1 Timóteo 6, 3 e 4: se alguém ensina outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, essa pessoa é soberba, orgulhosa, e ela acha que sabe tudo, mas ela não sabe nada. Mas ela delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais vão produzir tanta coisa ruim: invejas, brigas, palavras ruins, blasfêmias e suspeitas malignas. Ruins suspeitas, suspeitas malignas. Começamos a suspeitar, ter impressões erradas. Eu quero fazer 2 chamados. Um chamado é o povo de Deus. Você é povo de Deus, você é crente. Examine-se a si mesmo. Você está sendo convocado, e como você é convocado todas as vezes, como celebrar a ceia. Preste atenção uma coisa, gente. A ceia da nossa igreja é o primeiro domingo de cada mês. E nós somos chamados, nós somos convocados para isso. Quem nos convida não é a igreja, quem nos convida é o Senhor Jesus. E quando você estiver lendo o Novo Testamento, você vai perceber quão grave é como as pessoas rejeitaram os convites da ceia de Jesus. O convite da ceia de Jesus deve ser prioridade em nossas vidas. Há quanto tempo você não participa da ceia? Por que você faltou à última ceia? Você tinha outro compromisso? Qual o compromisso mais certo que você não se programou? Porque você tem um convite para a ceia. Você é chamado para a ceia do Senhor. E venha para a ceia do Senhor em espírito correto. Prepare-se para isso. Prepare o seu coração. Somos todos servos de Deus. Somos todos pecadores. Somos todos problemáticos. Mas nós temos a graça de Deus para consertar nossas vidas, para restaurar nossos relacionamentos. Confie em Deus. Então, o primeiro convite que eu quero fazer é que você leve muito a sério essa convocação de um coração puro, de um coração que seja moldado pelo Senhor, para nós celebrarmos a nossa comunhão com o Senhor até que Ele volte, e a nossa comunhão com a igreja, com o nosso Senhor em Cristo. E a segunda palavra que eu queria dar para você pensar é aquelas pessoas que ainda não são crentes. Cuidado com a sua impressão errada de nós. Nós somos aqui uma igreja humilde, uma igreja que trabalha muito, que quer servir ao Senhor. E toda a nossa insistência na pregação é para o seu bem, é para a sua salvação. Então nós falamos, pense nisso, pense nesses caminhos da salvação. Deus ama você, a Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por você. Então a primeira coisa que tem que saber é que Deus ama você. João 3,16. A Bíblia diz que você é pecador, todos pecaram. Romanos 3,23 diz: todos pecaram, e todos estão carentes, todos precisam dessa graça de Deus, fomos separados da glória. Então ele diz que nós todos somos pecadores. No caminho da salvação apresenta Deus uma luz tremenda. Ela meramente nos atinge. Quando ela diz que nós somos pecadores, e depois Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Isso atinge a gente, mas é o amor de Deus para que nós possamos entender a nossa realidade, a realidade do homem perdido. O salário do pecado é a morte, Romanos 6,23. E depois disso,
diz, vem com o maior bálsamo, a maior verdade que você jamais pode olvidar. A Bíblia diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus na cruz morreu por todo aquele que nele crê. Você pecador, Jesus estava providenciando a sua salvação. E a Bíblia diz, em Romanos 10, 9 e 10, se com a nossa boca confessarmos a Jesus como Senhor, porque o nosso coração creu nele como nosso único Salvador, aquele que ressuscitou dentre os mortos, nós somos salvos. Então a Bíblia, depois de apresentar o plano, ela apresenta então o chamado. Se você tem um coração, você confessa, você então faz a sua decisão, você então proclama que você realmente crê. Se creu no coração e se proclamar, o Senhor fiel garante o perdão dos pecados e a nossa salvação. Vamos fechar nossos olhos e vamos orar, irmãos. Pai querido, nós rogamos que essa palavra não tenha sido em vão. Tua palavra nunca volta vazia e a tua palavra sempre realiza aquilo que o Senhor destinou para que por meio dela fosse feito. Primeiramente, esse alerta ao povo de Deus de termos relacionamentos saudáveis, de termos a humildade para consertar, termos o amor para nos encorajar a termos restaurações, ao invés de afundarmos cada vez mais em erros, nós levantarmos nas atitudes corretas para consertar os relacionamentos. Também queremos pedir em nome de Jesus que algumas vezes, ó Pai, os homens, as mulheres têm uma impressão errada de Jesus, têm uma impressão errada da igreja. E às vezes pensam que queremos algumas coisas delas. Mas muito distante disso, ao contrário disso, Jesus quer salvar. A igreja do Senhor quer ajudar as pessoas. E nós rogamos, se houve aqui alguma decisão no coração, que essa decisão se manifeste hoje. Enquanto estamos orando, irmãos estão colocando suas vidas diante do Senhor, orando por nós mesmos, por você mesmo, você mesmo. Também nós colocamos também que esse convite, tem alguém aqui que quer hoje fazer publicamente a sua decisão por Cristo? Alguém hoje creu realmente no coração, essa verdade explodiu no seu coração e você quer fazer a sua decisão agora? Você pode proclamar isso, você pode fazer onde você estiver aí, onde você está sentado. Levante o seu braço de eu estou vendo a decisão por Cristo. Eu estou aceitando. Essa verdade tem transformado o meu coração. Essa verdade já chegou na minha vida. Se tiver alguém, se alguém aqui está tendo essa decisão, indique para nós. Nós vamos encerrar nosso culto em oração, desejando a todos uma semana abençoada. E se você quiser falar de algum desses assuntos conosco, pode nos procurar depois do culto. Pai querido, te damos graças por estarmos aqui com os irmãos, estudando a tua palavra, sendo ensinados, instruídos, exortados, talvez consolados, confortados e estimulados a uma vida que agrada a ti. Te agradecemos por esse privilégio e rogamos que essa palavra também possa atingir corações para a salvação